Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos fazer a correção do último capítulo de História, capítulo 16, ok? América no século XIX. Vamos começar com a página 52, Organizando a História. Os processos de independência política das nações do continente americano foram influenciados pelas ideias liberais no contexto das chamadas revoluções burguesas do século XVIII na Europa. Com base nisso, sistematize no quadro a seguir as principais ideias liberais que serviram de inspiração para esses processos de emancipação. Ideias políticas. Defesa da emancipação em relação às metrópoles, estabelecimento de governos constitucionais, apelo à liberdade individual. Ideias econômicas. Liberdade econômica, abolição dos impostos e dos monopólios comerciais das metrópoles. 2. Estados Unidos e Brasil tornaram-se independentes de suas metrópoles nos anos de 1776 e 1822, respectivamente, impactando cada um à sua maneira. O continente americano. Quais foram as principais diferenças entre os processos de independência desses dois países? Os Estados Unidos alcançaram a independência por meio de conflitos armados contra a Inglaterra. Esse movimento foi inspirado em ideias liberais. Após a vitória dos colonos, foram adotados um modelo republicano e uma constituição marcadamente liberal. Já no Brasil, esse processo não envolveu grandes conflitos armados. Em parte, a emancipação foi negociada entre as elites, inclusive garantindo a manutenção do poder político central nas mãos de um português. Após a independência, o Brasil manteve a monarquia e adotou uma constituição que, embora tivesse traços liberais, garantia grande poder do monarca. Agora vamos para a página 57. Nos Estados Unidos, desde a colonização, há diferenças estruturais entre o Sul e o Norte. Tais diferenças permaneceram mesmo após a Declaração de Independência em 1776. Sobre esse contexto histórico, preencha o quadro a seguir. Tipo de colonização. No norte foi de povoamento, no sul foi de exploração. Mão de obra predominante. No norte, livre e assalariada. E no sul, escrava. Principal atividade econômica. No norte, indústria, no sul, agricultura. Posição quanto à escravidão. No norte, eles eram contrário e no sul, eram favoráveis. Agora nós vamos para a página 58 e 59. 58. Observe a obra a seguir do artista estadunidense Hank Willis Thomas. Aí a pergunta, número 1. Sobre a história dos Estados Unidos, o que a obra de Hank Willis Thomas representa? Com base na análise da obra e nas informações contidas na referência, os alunos podem identificar uma ligação geográfica irreal entre o continente africano e a América do Norte, inserida pelo artista para representar o laço cultural e histórico entre os povos dos dois continentes em decorrência do tráfico dos escravizados da África para os Estados Unidos. Além da África e América, qual outro continente está relacionado a essa conjuntura? Justifique a sua resposta. Aqui, os outros que ainda estão relacionados são a Europa, por meio dos colonizadores, ela faz parte dessas
relações. Na página 59, organizando a história. Uma importante política criada nos Estados Unidos no século XIX foi a doutrina Monroe. Aponte os principais aspectos dessa política. A doutrina Monroe tinha como objetivo impedir que a Europa voltasse a influenciar o continente americano. Na prática, a doutrina colocou os Estados Unidos no papel de colonizadores. 2. A obra a seguir representa a migração de indígenas dos Estados Unidos no século XIX, período da expansão territorial do país. Após analisá-la, responda as questões. É possível afirmar que os indígenas representados na obra tiveram contato com o homem branco? Justifique sua resposta. Sim, porque estão portando itens provenientes do homem branco, como as roupas e as armas. B. Para os povos indígenas dos Estados Unidos, quais foram as consequências da expansão para o oeste? Por serem considerados um entrave ao desenvolvimento econômico da nação, muitos indígenas foram expulsos de suas terras, com o aval da lei, e milhares deles morreram. 3. Sobre a Guerra de Secessão e suas consequências, marca a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é a C, de casa. Com o fim dessa guerra e o término da escravidão, a questão racial dos Estados Unidos foi resolvida em definitivo. Agora nós vamos para a página 63. Complete o quadro a seguir com as principais características do colonialismo e do imperialismo. Então, colonialismo, século 14 e 15. Imperialismo, século 19 e 20. Expansionismo marítimo e imperialismo neocolonialismo. Comercial e industrial, Portugal e Espanha, Inglaterra e França. Metais preciosos, produtos tropicais, matérias-primas, mercados consumidores. América, África, Ásia e Oceania. Página agora 64. Em relação à história dos Estados Unidos no século XIX, explique por que a frase "a América para os americanos" foi utilizada como lema da doutrina Monroe. Porque o objetivo dessa doutrina, divulgada pelo presidente Monroe, era afastar a influência europeia do continente americano, ou seja, deixar a América apenas para os americanos, possibilitando assim o imperialismo estadunidense no continente. 2. Marque as alternativas corretas a respeito do processo de expansão territorial dos Estados Unidos no século XIX, conhecido como a corrida para o oeste. Aqui as alternativas tem o primeiro parênteses, é o segundo e o terceiro e o último parênteses, tá? 3. Um acontecimento decisivo na história dos Estados Unidos foi a Guerra de Secessão. Sobre esse evento, marque a alternativa incorreta e a reescreva para que fique correta. É a D, a escravidão não fez parte dos motivos da Guerra de Secessão. Para deixá-la correta, o correto é assim: a escravidão foi decisiva para a deflagração da Guerra de Secessão. A manutenção dessa prática era uma das principais reivindicações dos sulistas e o principal motivo de oposição ao presidente eleito Abraham Lincoln. 4. Um conceito importante para a política na América Latina do século XIX foi o caudilismo. Explique-o apontando suas principais características. O caudilismo era uma forma de poder exercida por um líder local, muitas vezes pertencente a um extrato excluído da sociedade. Muitos combateram nas guerras de independência e exerciam o poder de forma pessoal e autoritário. A 5. Coloque verdadeiro ou falso.
Então vamos lá. A primeira é verdadeiro, a segunda é verdadeiro, a terceira é falsa, a quarta é a terceira é falsa, a quarta é verdadeiro, a quinta é falsa. Página 66. Aponte as principais características da política imperialista nos Estados Unidos no século XIX. A política imperialista dos Estados Unidos se baseou na lógica da doutrina Monroe e também na ideia do destino manifesto. O principal objetivo dessa política era o desenvolvimento econômico, mas havia grande motivação religiosa em decorrência da crença do que os Estados Unidos tinham a missão divina, né, de levar o desenvolvimento para nações consideradas por eles como atrasadas. Nesse processo, os Estados Unidos ampliaram cada vez mais suas áreas de influência, tanto pela via diplomática quanto pela força, como no caso de Cuba, após a guerra contra a Espanha. Aqui era para ler o texto sobre a Ku Klux Klan e leia esse texto para responder abaixo. De acordo com o texto e com seus estudos, analise as afirmativas. Aqui a afirmativa correta é apenas a afirmativa 1. A criação da Ku Klux Klan foi uma das consequências da Guerra de Secessão. Os negros recém-libertos sofreram perseguições de grupos radicais informados com o fim da escravidão. Ok? Bom, assim a gente termina a correção. Na segunda aula, vocês podem continuar fazendo essa correção, é a última correção desse ano. E boa correção. Tchau, pessoal. Até semana que vem.